Olá, gente, boa noite. Eu acho que a semana começa no domingo, né? Então, conforme prometido, seria o quê? Essa semana que eu faria com vocês, né? Lá do Centro de Mídias, né? Eu faria uma revisão com vocês sobre a sequência recursiva, tá? A sequência recursiva, ela depende do elemento anterior, diferente da sequência não recursiva, tá? Eu até escrevi aqui, ó, depende do elemento anterior, tá? Aqui, ó, A1, A2, A3, eu coloco por minha conta, tá? Esses números foram passados pelo Centro de Mídias, tá? 14, 17 e 20. Vamos analisar essa sequência? Bom, a gente tem lá 14, 17 e 20. 14 mais 3 é igual a 17. Então, para a gente chegar no 17, a gente precisa do 14. A gente está somando 3 a ele, certo? Chegamos no 17. Para chegar no 20, nós precisamos do 17, porque nós estamos somando 3 a ele, tá? Então, eu coloquei, ó, aqui no cantinho para vocês, bem devagar, gente, porque desfoca meu celular. A gente tem lá, ó, A1 igual a 14. 14 mais 3 é igual a 17. O 17 será o A2, certo? Então, 17 será o A2. Então, 17 mais 3 é igual a 20. E 20, como eu coloquei aqui para vocês, será o A3. Se houvesse A4, seria 23, certo? Porque eu estaria sempre somando 3 a essa sequência, tá bom? Tá certinho? Então, vocês percebem, depende do elemento anterior. Eu preciso ver qual é o elemento anterior para somar 3 a ele, né? E chegar no próximo elemento. Então, isso daqui é uma recursiva, ok? Bom, segundo exemplo lá do Centro de Mídias, tá? A sequência é... Ó o celular desfocando, gente. Agora focou. Bom, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, tá bom? Esse daqui eu coloco para vocês o posicionamento, tá? A1, A2, A3, né? O A1 é o 2, o A2 é o 4, o A3 é o 6 e o A4 é o 8, assim por diante. O que a gente observa aqui? Aqui tá somando 2 na sequência, certo? Sempre somando 2 na sequência. Então, vamos analisar essa situação aqui, ó. Tá aqui, tá? Vamos analisar a situação. A1 igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. O A1 igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. O A2 será 4, tá? 4 mais 2 igual a 6, né? 6 será o A3, tá? Então, 6 mais 2 igual a 8. 8 será o A4. Bom, 8 mais 2 igual a 10, né? 10 será o A5. 10 mais 2 igual a 12. 12 será o A6, certo? Então, é aqui a nossa sequência, certo? 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Se tivesse o A7, seria o quê? 14, né? Você percebe que depende do número anterior. Eu preciso saber o número anterior para somar a ele o número 2 e conseguir o quê? O próximo número da sequência, tá? O terceiro exercício, gente, foi um texto, né? Ele diz assim, ó. Sabendo que a variação das temperaturas, né, é determinada pela final e a inicial, certo? Calcule-a observando a cidade de Campos do Jordão, tá? Onde a temperatura no verão é de 18,8 graus centígrados, tá?
E no inverno é de 9,6 graus centígrados. Tem como expressar isso, gente, numa sequência? Sim, tem como. Como que eu chego nesse resultado, gente? Eu tenho que fazer o quê? Uma subtração, certo? Eu subtraio o quê? Eu subtraio a temperatura do verão, né? Eu pego a temperatura do verão, 18,8 graus centígrados, né? E subtraio dela a temperatura do inverno, tá? Que é de 9,6 graus centígrados. E qual o resultado que eu cheguei? Eu cheguei no resultado de 9,2. Aí lembrando, gente, parte de decimal. Como a gente trabalha decimal, tá? Para somar ou subtrair decimal, a gente vai colocar o quê? Embaixo, inteiro embaixo de inteiro, decimal embaixo de decimal. Então, a gente tem aqui, ó, 18 é a parte inteira, o 8 é a parte decimal, 9 é a parte inteira, o 6 é o decimal. Nós separamos por vírgula, então a gente vai colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? E faz a subtração normalmente. Deu o quê? 9,2. Essa aqui é a diferença, tá bom? De temperatura, né? Entre o verão e o inverno, tá? Aí o centro de mídias, tá? Desculpa que o celular desfocou, mas eu vou falando aqui para vocês, tá? Bom, explique como você realizou a operação, certo? Como você realizou a operação aritmética, tudo bem? Como você realizou a operação aritmética? Você fez a subtração, né? E subtraindo você teve lá qual seria a diferença entre esses dois números, tudo bem? É só isso mesmo. Bom, depois, essa sequência aqui eu fiz para vocês, por quê? Porque só tinha sequência de soma lá, né? Não tinha uma sequência de multiplicação. Então, eu fiz uma sequência de multiplicação. Por quê? Porque a sequência de multiplicação também depende do elemento anterior, então também é uma recursiva. Então, vamos lá. Lembrando, gente, que esse A1, A2, A3, A4 eu coloco por minha conta, né? Para vocês saberem o que? O posicionamento, tá? Esse aqui é o que? O primeiro elemento, esse é o segundo elemento, o terceiro elemento. Então, primeiro elemento, 2, segundo elemento, 4, terceiro elemento, 8, quarto elemento, 16, quinto elemento, 32 e sexto elemento, 64. Vocês percebem que tá dobrando essa sequência aqui, olha? Eu tô sempre o quê? Multiplicando por 2, né? Nos outros casos, eu tava o quê? Eu estava somando. Nesse caso, eu estou o quê? Multiplicando, tá bom? Se você for parar para pensar, eu posso até chamar isso aqui de uma sequência... de uma sequência o quê? De uma sequência geométrica, né? Porque ela vai sempre dobrando de tamanho, né? Você tem lá 2, aí dobra, vai para 4. 4 dobra, vai para 8. 8 vai para 16. 16 vai para 32, né? Então, você vê que há um crescimento aqui aí. Um crescimento que a gente chama de crescimento exponencial, né? Ele vai dobrando, vai tendo esse crescimento exponencial. Então, vamos lá. Depende do anterior? Sim, depende, olha. Se eu dividir 4 por 2, eu tenho 2. Se eu dividir 8 por 2, eu tenho 4. Se eu dividir 16 por 2, eu tenho 8. Se eu dividir 32 por 2, eu tenho 16. Se eu dividir 64 por 2, eu tenho 32. Então, vocês percebem que nessa sequência, o que acontece? Depende do quê? Da anterior. Eu vou estar sempre o quê? Dobrando a sequência anterior. Tudo bem?
Então, essa também é uma sequência recursiva. Vamos lá? Vamos lá, então. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o A1 igual a 2. Então, 2 vezes 2 igual a 4. 4 será o meu A2, certo? Então, 2 vezes 4 é igual a 8. 8 será o meu A3, certo? O A3 é igual a 8. 2 vezes 8 é igual a 16, tá? 16 será o A4. 2 vezes 16 é igual a 32, certo? 32 será o meu A5, certo? 32 vezes 2 é igual a 64. Então, o que acontece? Vai sempre depender do quê? Do elemento anterior. Então, o que definirá para mim se a sequência ela é recursiva ou ela não é recursiva? É sempre o quê? O elemento anterior, tá bom? Então, é isso que é uma sequência numérica, né? Isso é exatamente o que é uma sequência numérica, tá? Eu não sei como vai ser a aula, né, da segunda-feira, né? Começa às 9h45 para os 8º anos, né? Para os 7º anos começa um pouquinho mais cedo, né? Começa às 9 horas. E é isso aí, gente. Se ficaram com dúvidas, por favor, né? Entrem em contato, escrevam embaixo, podem falar comigo em inbox, podem falar comigo pelo WhatsApp, o jeito que vocês acharem melhor, tá? Só não fiquem com dúvidas. Mas assim, lembrando mais uma vez, gente, nesse momento, se eu estivesse com vocês em aula, eu priorizaria de todas as formas que vocês aprendessem o quê? Potências e raízes, tá bom? Porque vai ser muito, muito, muito importante para as outras coisas que virão. Tudo bem? Tudo certinho? Mas, mais uma vez, né? É sempre muito bom aprender coisas novas, né? Vocês vão aprender novamente sequências numéricas, assim como eu falei para vocês no primeiro ano do ensino médio, né? Vocês têm lá PA e PG, que é uma sequência numérica, e vão ver isso aqui novamente de outra forma, tá bom? Mas sempre é bacana, né? Saber aprender um pouquinho e fiquem com isso. Recursiva depende do elemento anterior, não recursiva não depende do elemento anterior. É isso aí, gente. Tenha um ótimo domingo, tá bom? Amo muito vocês, estou com saudades e eu quero que vocês fiquem pensando direitinho, né? Se houver mesmo o retorno no mês de setembro, para a gente se preparar, né? Para a gente se preparar para ir à escola tomando todas as medidas de prevenção, né? Para nós não ficarmos doentes, para nenhum membro da nossa família ficar doente, para nenhum colega de trabalho, né? Entre funcionários, professores, né? Para que nós saiamos bem dessa. Tudo bem, gente? E eu continuo morrendo de saudade de vocês, tá bom? Para aquilo que vocês precisarem de mim, podem contar comigo, tá? Eu os amo muito, gente. Boa noite, tenham um ótimo resto de domingo.